que acontece? Por que precisamos ter esses dois controles? Justamente porque nós temos legislações, então, que nos estabelecem, né, que a carne ela só pode sair da câmara fria se ela estiver uma temperatura de até 7 graus Celsius. Ou seja, se a temperatura, então, estiver acima de 7 graus Celsius, essas carnes, né, essas carcaças precisam retornar para a câmara fria para que se tenha, então, um abaixamento da temperatura até chegar no limite, então, permitido pela legislação. Então, por que só monitorar a temperatura do ambiente não vai resolver? Porque eu preciso ter a certeza, né, de que temperatura que está a carne, lá no centro dessa carne, né? Porque a gente tem pensando na carcaça, né, na meia carcaça, nós vamos ter partes que vão ser mais espessas, vão ter uma espessura muito maior do que outras. Lá na costela vai ser uma carne mais fininha, né? Lá em cima, onde eu tenho os outros cortes, eu já vou ter pedaços maiores de carne em que precisa ter um controle maior da temperatura. Certo? E dessa forma, então, se tem a necessidade de fazer a medição de temperatura, sim, das carcaças, né? E também do ambiente. Agora, eu preciso monitorar a temperatura do ambiente para que eu consiga ter uma noção, né, de como que está a temperatura da carcaça. Então, durante todo o processo de maturação sanitária, eu não preciso estar toda hora medindo a temperatura da carcaça. Não tem essa necessidade, porque através do ambiente eu consigo fazer essa avaliação. Se o ambiente está a uma temperatura de 7 graus Celsius, né, ou de muitas vezes temperaturas negativas, inclusive se trabalha, né, nas câmeras frias, temperaturas de 2 graus, de 4 graus, vai variar, né, dependendo do processo de refrigeração que é utilizado. Isso vai fazer, né, com que essas baixas temperaturas utilizadas no ambiente vão proporcionar uma temperatura baixa lá na carcaça também. Né? Então, é importante fazer esse monitoramento do ambiente para verificar se todo o sistema de refrigeração está funcionando de maneira correta, né, para garantir, através do monitoramento do ambiente, que eu consiga controlar, né, todas as variáveis do frio que são importantes de serem avaliadas, e dessa forma nós conseguimos, né, evitar muitas vezes que aconteça algum problema, né? Porque, por exemplo, né, fazendo um monitoramento mais contínuo, com uma maior frequência do ambiente, eu vou conseguir identificar se houve uma falha técnica, né? Estragou lá o condensador da câmara fria. O que vai acontecer? O ambiente vai ter a temperatura se elevando, a temperatura vai começar a subir. Com esse monitoramento, com uma certa frequência, eu consigo identificar isso e eu vejo, né, abre um sinal vermelho, né? O semáforo lá vai entrar no vermelho e vai me dizer, né, que aquilo é um sinal que eu preciso ir monitorar. Eu preciso ir lá verificar o que aconteceu, porque alguma coisa não está certa. Então, esse é um parâmetro que nós conseguimos avaliar também a qualidade da carne em si, né? Ele nos auxilia nisso, mas é importante também que se faça, então, o monitoramento da carcaça depois desse processo de maturação, quando as carcaças são destinadas para desossa, para que se tenha esse controle da temperatura. E o mesmo acontece, né, quando essas temperaturas a temperatura, né, dessas carnes, quando elas vão sair para serem distribuídas aos centros de distribuição. Eu também preciso controlar essa temperatura de até 7 graus Celsius.